Boa noite. Os servidores de Cubatão completaram hoje 3 dias de greve em meio a uma polêmica reunião. Independentemente de decisões judiciais, os funcionários se recusam a voltar ao trabalho e os alunos da rede municipal continuam sem aula. Mais uma vez, o Paço Municipal foi o local escolhido para os protestos. Tá dificílimo. Servidores que estão perdendo cesta básica, que estão perdendo seus direitos conquistados há muito tempo, com férias atrasadas, com projeto de lei que está tratorando toda a categoria, todo o histórico de lutas, sem o menor diálogo com os servidores. Chamar para se reunir, para impor sem nenhuma alteração, do jeito que eles querem, não é negociação, é imposição. Eles estão tentando nos convencer a aceitarmos esse pacote de maldades, com todos esses cortes, com todos esses absurdos. E isso a categoria já está demonstrando que não aceita. Na manhã de hoje, representantes dos sindicatos se reuniram com o prefeito Ademar Oliveira. O encontro a portas fechadas teve como objetivo explicar o projeto de lei criado pela administração municipal e aprovado pelos vereadores nesta terça-feira. A categoria é contrária à redução na remuneração das férias e cesta básica. Com isso, a prefeitura quer economizar e reequilibrar as contas. A reunião durou quase 1h30 e os sindicatos não saíram satisfeitos. A fala deles é que a reunião foi para esclarecimento do projeto. Só que o esclarecimento deveria ter sido feito antes. Um esclarecimento após a aprovação não é esclarecimento, é fazer a gente de bobo. Conclusão, apertamos porque eles queriam que nós então fizéssemos uma proposta. Não, vocês nos digam o que vocês podem fazer, o que é essencial que não se retire e o que a gente pode conversar. Eles classificaram a reunião como pegadinha, já que uma oficial de justiça apareceu para notificar sobre a decisão que obriga 80% dos servidores a voltar ao trabalho. A liminar diz que tem que voltar 80% dos serviços essenciais. Só que os serviços essenciais na área da saúde são todos terceirizados em Cubatão. Então não cabe ao sindicato. Agora, com respeito já aos professores não se atêm como serviço essencial. Nós já estamos com a defesa pronta, vamos estar já despachando juntamente com a juíza, mostrar que o serviço de saúde de Cubatão ele é terceirizado. Então não cabe a nós. Agora, com respeito aos professores, nós já estamos com a defesa pronta, vamos sentar com a juíza e mostrar que serviço de educação não é essencial. Não é o caso de saúde, não é o caso de cemitério, não é o caso de pessoas que têm problema de hemodiálise, que tem que ser socorrido e ser tratado. O prefeito tinha marcado uma coletiva de imprensa que aconteceria após uma reunião com os sindicatos, mas foi cancelada e quem deu explicações sobre o encontro foi o secretário de Finanças. Ouvimos todas as reivindicações, todas as posições que foram trazidas pelos representantes dos legais, institucionais dos servidores e marcamos uma nova rodada de negócios agora às 4h, porque a partir do que ouvimos dos senhores sindicalistas, vamos montar uma posição, uma proposta da prefeitura para o sindicato e a partir daí a gente deve ter uma nova posição na situação. A reunião prevista para começar às 4 da tarde teve início às 5h30 e acabou há pouco. Os trabalhadores seguem em greve. O Exército Brasileiro apreendeu desde terça-feira cerca de 38 toneladas de material explosivo no sistema Anchieta Imigrantes. O produto estava sendo transportado sem autorização e a fiscalização faz parte da Operação Rastilho 3. A operação acontece com o apoio da Agência de Transporte do Estado de São Paulo, Polícia Militar, Rodoviária e da concessionária Ecovias. Segundo a Prefeitura de Santos, o número de acidentes no trânsito está diminuindo na cidade. De 2010 para 2016, essa queda foi de 42%. A repórter Bianca Midlas tem as informações. O objetivo da Prefeitura de Santos é que esses índices caiam ainda mais, caiam pela metade. Quem vai dar mais informações para a gente é a Regiane Andrade, que é diretora de Educação para o Trânsito da CET de Santos. Regiane, fala para a gente quais são esses números. Então, de 2010 para 2016... o número de acidentes reduziu de 10 mil para menos de 6 mil.
e as vítimas fatais de 52 mortes para 33. Isso representa 36% do número de redução de vítimas fatais. E a que a CET atribui essa queda? Então, todas as ações da CET são voltadas à mobilidade urbana e à preservação da vida. Então, com relação à mobilidade urbana, a gente implanta faixas de ônibus, corredores de fluidez, construção de mini rotatórias em locais onde tem várias colisões. E com relação à preservação do trânsito, a gente desenvolve campanhas educativas que são nas ruas, alertando o pedestre para que eles atravessem nas faixas de segurança, semaforizadas ou não. A gente faz campanhas em poupa-tempo, ações voltadas à redução da velocidade dos veículos nas vias. E tem a nossa atuação também, que é dentro das escolas, onde a gente conversa com os professores e com os alunos, entendendo que esses estudantes são os futuros condutores e também pedestres que um dia vão deixar de atravessar as ruas com seus pais e vão ser independentes no trânsito também. O Faixa Viva também é um projeto importante da CET. Com certeza. Desde que o Faixa Viva foi lançado pela CET em 2011, o número de atropelamentos e de vítimas fatais pedestres vem reduzindo ano a ano e com certeza foi fundamental para que a gente alcançasse esses índices. Agora, para reduzir pela metade até 2020, tem aí um desafio, né? Uma parceria com o governo do estado foi firmada. Isso, foi firmada uma parceria com o governo do estado, onde a gente se compromete a reduzir as vítimas fatais de trânsito até 2020 em até 50%. Hoje a gente já alcançou 36% de redução. Claro que a meta de qualquer cidade é zerar as mortes no trânsito, mas 50% já é uma boa meta, tendo em vista que a maioria das cidades não consegue reduzir ainda, muito pelo contrário, né? Só estão aumentando esses números e Santos vem na contramão dos acidentes de trânsito. Até porque o número de carros, de veículos nas ruas também vem aumentando. Sim, nos últimos 6 anos, apesar da gente ter conseguido reduzir o número de acidentes e de mortes, a frota aumentou em 12%. Ou seja, mais um desafio na região. Mais um desafio pela frente, mas que a gente vai conquistar com êxito. Muito obrigada pelas suas informações. De Santos, Bianca Midler para o Caderno Regional. O Ministério Público cobrou hoje dos municípios da Baixada Santista medidas mais efetivas contra as enchentes. O Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente, o GAEMA, cobra das prefeituras um plano de medidas emergenciais para amenizar os transtornos para a população. O Lar Mensageiros da Luz já montou a tradicional loja de Páscoa. A renda dos ovos vendidos vai ser utilizada pela instituição. São ovos de Páscoa de todos os tamanhos e para todos os gostos. Os preços também são bem diversificados. Vão desde um ovo de 45 gramas, que sai por R$ 3,50, até caro como esse de 5 quilos, que custa R$ 379,90. Temos ovos, temos bombons, todo tipo de artigos para Páscoa a gente tem aqui, esperando que vocês venham nos ajudar a nos prestigiar. Para as crianças, uma variedade de opções. Lucenira aproveitou a oportunidade e já fez as compras de Páscoa para os netos. Se você compra em outras lojas, você simplesmente compra. Aqui você compra e colabora. É um ponto a mais. Você vem todos os anos? Venho todos os anos. Esta é a 37ª edição da tradicional Feira de Páscoa do Lar Mensageiros da Luz. O grupo compra os chocolates das empresas para vender nessa loja. Toda a renda obtida ajuda a instituição, que atende crianças e adolescentes com paralisia cerebral há mais de 50 anos. Nós temos a guarda atualmente de 30 crianças. Então essas crianças moram lá. Nós temos crianças de 30 a 53 anos. Elas moram com a gente. Então ela nos ajuda realmente na parte de pagamento de todas as contas e toda a parte de alimentação. Nós trabalhamos com pessoas especializadas, temos fisioterapeutas, enfermeiros, auxiliares de enfermagem. Então é uma casa que tem um custo muito alto. A loja funciona todos os dias da semana, das 10 da manhã até as 10 da noite. O endereço é a Avenida Ana Costa, 464, no Gonzaga, em Santos. O ex-presidente do Senado, Renan Calheiros, quer há muito tempo a recriação dos Ministérios dos Portos. O novo ministério seria uma manobra estritamente política do presidente Michel Temer, com o objetivo de contemplar o PMDB, maior partido do Congresso. De que forma isso afeta os portos em geral e o Porto de Santos em especial é o assunto da conversa de hoje com o nosso consultor Maxwell Rodrigues. Boa noite, Maxwell. Seja mais uma vez bem-vindo ao Caderno Regional.
Boa noite, Ione. Boa noite a todos os telespectadores. É sempre um prazer estar aqui para tratar de assuntos tão importantes quanto ao Porto de Santos. Exatamente. Agora explica pra gente, Maxwell, qual é a diferença na prática de ser um ministério, uma secretaria especial ou uma secretaria nacional? Precisamos organizar esse raciocínio, né? Na verdade, nós ficamos durante muito tempo sem um Ministério de Portos no Brasil. Esta foi uma conquista que foi realizada num passado não muito distante. Depois do Ministério, nós tivemos a Secretaria Especial de Portos e da Secretaria Especial de Portos, mais recentemente, a Secretaria Nacional de Portos. Todas estas mudanças, elas não convergem ao que o governo vem hoje tratando na questão de austeridade, de responsabilidade em relação aos gastos e também as questões de investimentos. Eu acho que toda vez que você tem mudanças, você também contribui para esta questão dos gastos, dos investimentos na questão de continuidade, você não tem responsabilidade condicionada a isto e o pior de tudo, a gente sempre fica muito atrasado, por isso que a gente sempre no Brasil está atrasado em relação a todos os portos mundiais, porque naturalmente todas essas manobras, essas medidas políticas que são adotadas, elas não contribuem para o avanço que nós precisamos nos portos do Brasil, Ione. E fora isso, o uso político de um ministério não é uma boa notícia, né? Eu quero crer que a política ela é importante para o cenário nacional, ela tem que ser feita com total responsabilidade, ela tem que ter o papel dela, que é o papel político de articulação em virtude dos interesses dos segmentos, mas ela não pode interferir nas questões técnicas. Nós temos aí uma série de impactos técnicos e este segmento é um segmento bastante técnico que precisa muitas vezes ter a agilidade necessária para que sejam realizadas todas as transformações que nós necessitamos. Um grande exemplo disso que os portos vêm sofrendo hoje é a questão da dragagem. Nós sempre tratamos este ponto com toda a amarração que o governo tem hoje e nós não temos a velocidade que os portos necessitam a fim de atender a grande demanda internacional que nós temos. E com toda a sua experiência, isso realmente pode acontecer, esse afastamento da política com coisas tão técnicas? Eu acho que são papéis diferentes, eu acho que cada um tem que adotar o seu papel e trabalhar em prol deste papel dentro deste segmento. A criação do Ministério, eu sou extremamente favorável, mas a criação tem que ser com o viés de atendimento desse segmento e em relação a todos os anseios que existem, Ione. Se você ficar exclusivamente neste âmbito político de atender estas questões partidárias, que honestamente falando é um modelo extremamente old school, uma velha escola de se fazer política no nosso país, honestamente, eu acho que a gente não vai evoluir para o caminho que a gente precisa. A recriação de um ministério, então, pode voltar a dar mais agilidade a essas decisões? Eu sempre menciono isso. Eu entendo assim, um grande país, se a gente puder exemplificar, é como se ele fosse uma empresa. E toda vez que a gente tem momentos de crise numa empresa, nós precisamos potencializar o departamento comercial desta empresa, para que essa empresa possa vender mais e procurar mais clientes. Se a gente pode trabalhar isso num universo um pouco mais simplista. E é como funciona num grande país com dimensões continentais como nós temos no Brasil. Nós não podemos extinguir uma fonte tão importante de receita como é a fonte portuária com a extinção de um ministério. Nós temos de ter um ministério para atuar em prol de todos os interesses do porto no território nacional. E agora, quais seriam esses impactos positivos, negativos com a recriação do ministério? Quando você recria um ministério, evidentemente que você tem dentro desta pasta um orçamento. A União ela precisa destinar um orçamento para esta pasta e em prol desse orçamento você continua a ter investimentos dentro desse segmento. Mas, volto a dizer, não é só uma questão de investimento, Ione. Nós temos também de criar a cultura do custeio. Fazer só investimento sem que nós não venhamos a ter uma solução de continuidade em relação a esses projetos que são implementados, nós vamos voltar ao universo do mais do mesmo. Sem dizer que são impactos políticos e econômicos também, né? Os dois. Não tenha dúvida nesse posicionamento. Eu quero crer que a criação de um ministério, ele vai contribuir sim com a questão econômica, desde que a política faça o papel que ela deve fazer, que é da articulação dos interesses em relação a este segmento. Ela tem que criar políticas que venham a contribuir com o fortalecimento e com o crescimento desta área e desse segmento
tão importante para o nosso país, Ione. Então a gente volta a falar sobre isso na semana que vem, que com certeza já vai ter alguma decisão tomada, né? Eu espero que esse desfecho seja um desfecho com viés de atendimento na área portuária. Nós estamos debatendo muito esta questão política. Nós temos que sair um pouco desse cenário político e partir para um cenário de interesses econômicos. O país está pedindo este tipo de condição e nós necessitamos para que nós possamos ter o crescimento ao longo do tempo que a gente tanto almeja. Concordo, assina embaixo. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação e pelos seus esclarecimentos, Márcio. Ione, é sempre um prazer e estou à disposição. Muito obrigada, boa noite. A Orquestra Jazz Sinfônica do Estado de São Paulo abre no próximo domingo a edição de 2017 do projeto Tocando Santos. A apresentação acontece no Sesc Santos a partir das 6 da tarde e terá a participação mais do que especial do Nelson Aires Trio. A Jazz Sinfônica une a orquestra dos moldes eruditos a uma Big Band. É a única no mundo com esta formação. Os ingressos custam de R$ 5 a R$ 17 e podem ser comprados no próprio Sesc, que fica na Rua Conselheiro Ribas, número 136, na Aparecida, em Santos. Futebol. A primeira fase do Campeonato Paulista terminou ontem. Tanto o Santos como os times grandes da capital ficaram na liderança dos respectivos grupos. O comentarista esportivo Guido Bortolomazzi falou sobre as partidas do fim de semana. Bom, foi um jogo difícil até em termos daquilo que o Santos poderia ter produzido se tivesse com a equipe completa, né? O Santos teve um mistão ontem no jogo frente à equipe do Novo Horizontino, conseguiu uma virada espetacular, saiu perdendo numa bobeira, o time do Novo Horizontino acabou fazendo 1-0 no primeiro tempo e aí o Santos conseguiu empatar ainda num gol de pênalti, com o Kaique abrindo a sua série de gols que pretende fazer com a camisa do Peixe, quebrou aquele jejum aí que ele não tinha marcado nenhum gol ainda com a camisa do Santos e acabou fazendo o gol de empate. E aí no segundo tempo o time voltou totalmente diferente em termos de posicionamento, da maneira como o Santos voltou para campo e conseguiu aí mais 2 gols, mais um do Kaique, uma bonita jogada do Rafael Longini e o Kaique acabou complementando para o fundo do gol. E logo no finalzinho do jogo, uma jogada do Copete pelo lado esquerdo, cruzamento e a chegada do Thiago Ribeiro, completando aí 3-1 para o time do Santos, conseguindo a sua classificação em primeiro lugar. O Santos acabou acertando com a Ponte Preta. O Santos joga 2 partidas, uma em Campinas, já definido no próximo sábado, 16 horas, lá no Moisés Lucarelli. E depois, na segunda-feira, o jogo de volta marcado para as 20 horas, segunda-feira, no Pacaembu, contra a equipe da Ponte Preta. O São Paulo conseguiu uma grande vitória e acabou ficando em primeiro lugar na chave do Linense. O Linense tinha perdido, mas mesmo assim o São Paulo conseguiu vencer fora de casa e rebaixou a equipe do São Bernardo. E hoje pela manhã, na sede da Federação Paulista de Futebol, os classificados, os 8 classificados para essa fase do mata-mata se reuniram e definiram aí como é que vai acontecer os jogos dessa fase. O São Paulo conseguiu, junto à equipe do Linense, um acordo e os 2 jogos serão no Morumbi. O São Paulo leva a vantagem de jogar as 2 partidas do Morumbi, renda dividida, um jogo sábado, um jogo domingo e o São Paulo jogando contra a equipe do Linense. Palmeiras acabou perdendo em Campinas para a Ponte Preta, um gol de pênalti, e com isso também acabou deixando com que o Corinthians encostasse na classificação geral, porque isso vai fazer a diferença na final do Campeonato Paulista, se eles ficarem na final. A primeira partida, o Palmeiras joga fora de casa, uma partida em que o Novo Horizontino pode levar vantagem jogando nos seus domínios, é uma equipe que mostrou qualidade também, deve dificultar um pouco, mas o segundo jogo no Pacaembu, com toda a força da torcida do Palmeiras, o Palmeiras tem tudo para buscar a sua classificação. O Corinthians venceu o Linense pelo placar de 3-1 e se manteve também na primeira colocação do seu grupo. O Corinthians que joga no próximo sábado em Ribeirão Preto contra o Botafogo e depois na partida de volta joga no domingo, 16 horas, na Arena Corinthians para definir também a sua classificação. Esses são os jogos das quartas de final do Campeonato Paulista.
E a Portuguesa Santista apresentou hoje os novos uniformes do time profissional. O evento, realizado no Salão do Clube, marcou o início das comemorações do centenário da Briosa. A equipe completará um século no dia 20 de novembro. Acompanhados da Cachopinha, a mascote da Portuguesa Santista, os atacantes Lucas Lino e Fernando e o zagueiro Vitor Salinas desfilaram os 3 diferentes uniformes. Complicado, cara, ser modelo, eu acho que eu prefiro jogar bola mesmo. Mas a gente veio apresentar o uniforme novo da Portuguesa de 100 anos, estou muito feliz com isso. É legal a gente poder estar representando o clube, ainda mais um centenário como a Portuguesa. Mas é mais fácil ali dentro de campo, onde eu já fiz isso a vida toda, né? Mas é tranquilo também. O tradicional listrado continua, mas com uma roupagem mais moderna. Além disso, os outros modelos são o branco e o vermelho. A novidade este ano é que os novos uniformes são de fabricação própria. Nós montamos uma marca nossa, que é Briosa, não é? Então, foi o projeto, o desenho todo foi feito pelo diretor de Relações Públicas, o Lupércio Júnior. Ele que bolou, desenhou, mandou confeccionar, acompanhou, de todas, até desde a roupa de viagem, todo o uniforme. Então, é uma marca que a gente quer que ela se perpetue, né, na Portuguesa. Os novos uniformes já estão à venda para o público em geral, porém a estreia oficial nos gramados ainda não tem data definida. Ainda dentro da programação do centenário da Portuguesa, foi inaugurado hoje o Briosa Skate Place. O espaço vai receber projetos importantes, como a skate terapia. Já na primeira aula, os alunos mostraram que são aplicados. A turma foi composta por portadores de síndrome de Down, deficiência intelectual e autistas, como o João, que adorou a experiência. Estou assim encantada, o João foi fantástico. A gente foi para o surf semana passada, ele arrasou e hoje ele arrasou de novo no skate. Assim, eu estou super feliz. Um dos idealizadores do projeto foi o professor Douglas, que dá aulas de skate há 13 anos. Skate terapia veio para fazer um trabalho junto com as crianças com problemas intelectuais, né? Trabalhando essa parte do equilíbrio, essa parte da distância entre os obstáculos um ou outro, a confiança entre si de segurar aquela na mão, olhar nos olhos e falar assim, vamos, não, pode vir que eu estou te segurando. E conforme isso a gente vai trabalhando a autoconfiança da criança e do adulto, que for, e a gente vai mostrando através do skate essa prática. O Briosa Skate Place foi construído em parceria com 5 Rotary Clubes de Santos. O Rotary é uma entidade internacional que busca fazer projetos que beneficiem a comunidade. E quando nós temos a oportunidade de ter um parceiro tão grandioso como é a Briosa, né, a Portuguesa Santista, isso nos enche de orgulho de estar podendo ser parceiro num projeto que vai beneficiar a instituição e também os jovens que precisam de um auxílio nesse momento tão difícil. A pista ficará aberta com professores de skate para todos os públicos, mas para atender portadores de necessidades especiais gratuitamente, o projeto precisa de apoiadores. Mas os professores têm que ser remunerados. Eles têm que ser formados, então a formação é contínua. Então, até aproveito esse espaço para a gente pedir, podem procurar a mim ou procurar o próprio espaço, venham aqui conhecer e olhar o espaço, como é bonito e como é legal o trabalho. Tenho certeza que vocês vão querer ajudar. E termina aqui a edição de hoje do Caderno Regional. Obrigada pela audiência e até amanhã. Tchau!